E aí, pessoal, saudade da escola, né? Tanto reclamaram e agora são obrigados a ficar em casa. Vamos lá. Nós paramos, a última aula que a gente teve foi sobre a Revolução Russa e paramos no Domingo Sangrento e o pós-Domingo Sangrento. Nós vamos finalizar hoje esse assunto, começando com a Primeira Guerra e a relação dessa Primeira Guerra com a Revolução Russa. O que a gente tem? Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial e a Rússia vai em auxílio dos Balcãs, da Croácia, da Sérvia, da Bósnia, entra na guerra contra o Império Austríaco e a Alemanha. A guerra, o Lenin teria dito depois, foi o maior presente que o czar Nicolau II podia ter dado à Revolução. A Primeira Guerra conseguiu aprofundar os problemas que a Rússia já vinha enfrentando. Por quê? Porque aumenta o desemprego, aumenta a inflação, aumenta a fome, a produção no campo ela cai, muitos homens têm que se alistar, eles eram obrigados, eles não tinham outra alternativa. Essa primeira revolução, a de fevereiro, ela vai ter a liderança do Kerensky e dos mencheviques. Os mencheviques, eles estavam de acordo com a burguesia, então não vai ser uma revolução que vai atender às reivindicações da população mais pobre, que aliás era a maioria na Rússia. O que acontece então? Tudo que eles reivindicavam, nada foi atendido. Tirar a Rússia da guerra, melhorar as condições dos operários na indústria, melhorar as condições do campo, a produção agrícola, nada disso foi atendido. Mas o governo provisório do Kerensky vai anistiar aqueles exilados políticos, entre eles o Lenin. Então o Lenin volta à Rússia e começa a articular, junto com os bolcheviques, uma nova revolução. Para isso foi fundamental os sovietes, que eram aqueles comitês que tinham sido criados para organizar os trabalhadores contra o governo do czar. Esses comitês vão ganhar ainda mais força e vão começar a organizar uma nova revolução. Nesse meio tempo, o Lenin lança as teses de abril, convocando a população a uma revolução. E lança o lema pão, paz e terra. Ou seja, paz, saída da Rússia da guerra, pão, alimento para toda a população e terra, uma reforma agrária, uma mudança nas relações no campo. Em outubro de 1917, estoura então na Rússia uma nova revolução, essa liderada pelo Lenin, pelo Trotsky e pelos bolcheviques. Essa nova revolução, ela vai ainda ter que enfrentar a resistência daquelas pessoas que não queriam o fim do capitalismo. Então vai estourar uma guerra civil, a guerra dos brancos contra os vermelhos, os brancos aqui representando os capitalistas e os vermelhos os socialistas. Essa guerra civil, ela vai durar de 1917 até 1921. Então, acaba com a vitória dos vermelhos, acaba com a vitória dos socialistas e a implantação aí sim do socialismo na Rússia. Quando a guerra civil acaba, a Rússia estava completamente destruída, porque desde 1914 que eles estavam em guerra. Então, a população estava passando por um período muito... Ganhando o socialismo ou ganhando o capitalismo, eles teriam que enfrentar uma crise que se instala no país. É aí que entra a sabedoria do Lenin. Ele lança a NEP, Nova Política Econômica, ou New Economical Political. A NEP consistia em dar um passo atrás para depois dar dois à frente, ou seja, através das medidas capitalistas, recuperar a economia russa para depois implantar com força total o socialismo. Em 1922, o Lenin vai englobar os pequenos reinos que antes faziam parte do Império Russo, que agora vão se transformar em repúblicas e serão unidas à Rússia.
é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa nomenclatura vai perdurar até 1991, quando aconteceu o colapso do socialismo na União Soviética. Em 1924, o Lenin morre. E quando ele morre, vem abaixo tudo que se tinha planejado, né, o planejamento bolcheviques para a Rússia. O Stalin vai entrar em disputa pelo poder com o Trotsky, que era o chefe do Exército Vermelho, e vai vencer. Né? Vencendo o Stalin, ele passa a perseguir os bolcheviques, partidários de Lenin e de Trotsky, e faz com que o Trotsky fuja da União Soviética na época. Ele apaga completamente a memória do Trotsky, ele manda recortar, não tinha Photoshop na época, mas ele apaga, ele tira o nome do Trotsky de qualquer documento oficial, até mesmo as fotos muito mal manipuladas, porque era a tecnologia que se tinha na época, ele consegue afastar, tirar a figura do Trotsky da revolução. O Stalin, então, vai implantar a planificação econômica, ou seja, os 5 anos seguintes vão ser planejados e assim sucessivamente. De 5 em 5 anos eles reuniam as lideranças soviéticas para planejar os próximos 5. Eram os planos quinquenais. O Stalin vai inaugurar mais um autoritarismo do que um socialismo na União Soviética. Ele foi muito mais totalitário do que socialista. Implantar de verdade o modelo de socialismo lá teorizado pelo Marx e pelo Engels, isso no mundo nunca aconteceu. Mas eles políticos que não eram eles agora ganham putz, grilo. Dá um intervalinho aí. Essa nova revolução, ela vai muito difícil, não importava quem ganhar, e a NEP, ela recuperando a economia, ferro,